Vamos virar a página aqui no nosso Canelada, vamos falar do Flamengo. Pois é, o Flamengo que realizou o seu segundo amistoso na pré-temporada realizada na Flórida, nos Estados Unidos, dessa vez com empate. Mengão que saiu na frente com um gol marcado por Pedro e depois acabou cedendo o empate 1-1 com o Orlando City, gol do Orlando de Ivan Angulo, aquele ex-Palmeiras colombiano que primeiro foi emprestado e agora a equipe dos Estados Unidos adquiriu em definitivo. Flamengo 1, Orlando City também 1. Mauro César, a sua avaliação. A gente estava aqui ontem transmitindo a partida do São Paulo contra a Portuguesa. Eu acabei acompanhando os melhores momentos. Flamengo com De La Cruz, movimentação interessante, mas o que me espantou, Mauro, foi o gol levado pelo Flamengo, né? Numa tabela e a zaga do Flamengo basicamente assistindo o Orlando City jogar. As suas impressões desse jogo, Mauro? Foi o modo banana internacional, né? Em alguns momentos do jogo. Aquele foi um desses, né? Os caras tabelaram por dentro da defesa do Flamengo, o Pulga foi mal, o Fabrício Bruno chegou a esticar o pé e tirou. Não sei o que ele quis fazer ali. E já vinha de alguns minutos que o time americano estava rondando a área do Flamengo, recuperando todas as bolas, assim, momentos assim, estranhos que esse time tem já há algum tempo. Muda alguns jogadores e essa desconcentração, esse relaxamento continua. O Tite já sabe que é assim, né? Ali ele vai ter que pegar pesado ali, cobrar bastante todo o tempo. Todo o tempo. Achei uma atuação fraca do Flamengo. Jogou com o De La Cruz, que fez ali mais do lado direito, mas é claro que não é como o Luiz Araújo, que atua mais fixo. Uma boa participação do uruguaio no gol, que ele recupera uma bola que o Flamengo ia perdendo. Aí tabela rapidamente ali, já aciona muito bem o Varela, muito rápido, né? Não, nem pensa muito, já coloca o Varela. O Varela foi bem nessa jogada e algumas outras quando apoiou o ataque. Não é um jogador de velocidade, buscar o fundo o tempo todo, mas passou dando opção em alguns momentos, e esse foi o melhor deles, né, que ele deu passe para o Pedro, e o Pedro fez o gol. Mas o gol, de fato, o Flamengo tomou, além de algumas outras chances como essa aí, que o Rossi defendeu, foi uma atuação ruim. A gente entende que é um amistoso, né, e não dá para tirar tantas conclusões. Segundo tempo mudou todo mundo, aí nem vale a pena falar do segundo tempo, porque é um time totalmente desfigurado, né, que não vai jogar nunca, jogou ali porque foi um amistoso. Mas a atuação do Flamengo foi fraca, não gostei nem um pouco. E acho que o Tite vai ter, sim, um certo trabalho, inclusive já pensando que vai ter o Sampaio Corrêa na quarta, mas domingo tem o Vasco. E é o primeiro clássico do ano. E essa temporada do Flamengo, o Campeonato Carioca do Flamengo esse ano, ele tem uma importância muito maior do que o normal. Primeiro, porque só está jogando isso. Segundo, porque... Olha o gol, é uma piada isso aí. Segundo, porque perdeu os dois últimos para o Fluminense com atuações inaceitáveis nas partidas decisivas. Ano passado, então, foi uma vergonha a conduta dos jogadores naquele jogo 4-1 Fluminense. Então, é necessário que os caras mostrem serviço, reajam, busquem o título, para dar um sinal aí de que as coisas mudaram. E é só dentro do campo que isso vai se resolver. Foi só um amistoso, mas foi um amistoso para tirar muitas lições. E acho também que o Flamengo jogando com Pulga, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson. Olha o Gerson nessa jogada. Aí ficou deitado lá reclamando de alguma coisa. Não vi nada aí, nada, zero. Ficou reclamando e tal, mas enfim. Se esses caras jogarem todo mundo o tempo todo sem bola, marcando, trabalhando, vai ser difícil. Vai ser difícil. Eu não acho que tenha obrigatoriamente que colocar um volante marcador, tipo Pitbull, não acredito nisso não. Mas acho que os jogadores todos têm que correr. No tempo de Jesus corria, sim, porque ele ficava no 220 o tempo todo. O Arrascaeta desarmava, o Arão virou zagueiro, o Gerson era mais participativo. Aí cabe ao Tite resolver essa questão. Mauro, se for pegar os gols que o Flamengo levou em 2023 e pegar esse gol do Orlando City, parece que o Flamengo é a zaga de 23 ainda, né? É a defesa, é o conjunto, né? É o time em si. O time em si. Esse gol foi parecido com aqueles gols que tomaram contra o Grêmio, naquela virada de 3-2, que já era o Tite. Então acho que o Tite deve estar vendo isso. Claro que na coletiva ele não fala nada sobre isso, nem vai falar. Esperar que o Tite na coletiva vai criticar o seu time, pode esperar deitado. Nem acho que deva. Tem que fazer o trabalho dele no dia a dia, né? Essa é a função dele. O gol foi um gol muito bem trabalhado, foi, acho que o único ponto realmente positivo, né, dessa partida. Amistoso serve para isso, para tirar conclusões, perceber defeitos e tentar corrigi-los. E ainda está no começo da temporada, tem muita coisa para fazer, mas é preciso ficar muito atento a isso. A concentração ela tem que ser total o tempo todo. Não dá para relaxar, para tirar o pezinho, para ficar assistindo, sabe? Não tem condição. Aí o Fabrício Bruno errou tempo de bola também, a bola passou por cima dele. Enfim, nada boa atuação. Eu não vou dizer que foi preocupante, porque, repito, é o começo da temporada, né? Você ficar também criando aí um clima de terror, um pouco de exagero. Mas que tem que melhorar muito, tem que melhorar muito.
muito mesmo. O Flamengo que entrou em campo com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Gerson de la Cruz, Arrascaeta, Everton, Cebolinha e Pedro. Vampeta, Flamengo 1, Orlando City também 1 no segundo teste, no segundo amistoso lá nos Estados Unidos. Eu assisti o jogo, né, Pedro? Eu assisti o jogo todo, né, antes de vir para a rádio. A gente fez o jogo do Corinthians, né, foi às 20 horas, o jogo do Flamengo foi às 16. E olhando assim, o Fabrício Bruno, né, ele é um zagueiro rápido, né? Ele falou que era o zagueiro mais rápido do Brasil. Muitas vezes, Mauro, você percebeu que ele deixa o atacante na frente, como ele é muito rápido, ele conseguiu desarmar umas 3 vezes o cara na cara do gol. Se é um zagueiro mais lento, ele aposta muito na velocidade dele e deixa os atacantes em condição. Ele 3 vezes ele roubou a bola, né? Outro lance também, o Flamengo começa tocando bem a bola, tudo. O time deu 30 mil, acho, o público, né? 27 mil flamenguistas. Flamenguista. É mais flamenguista, a menina lá na hora da transmissão estava falando. O Arrascaeta, o jogo estava 1-0, o Pedro poderia ter definido, o Arrascaeta bota o Pedro na cara do gol. O Pedro não faz, mas aquilo, é começo de temporada, né? Eu acho que esse time aí vai ser o time titular, que você escalou aí, ó. Com a chegada com... De la Cruz, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. O Vina, que foi... É para lateral esquerda. Vinha. Para lateral esquerda, acho que vai ser esse time titular aí. Os demais vão ter que treinar muito, né? Mas é começo de temporada, jogo de festa. Quando a gente fala jogo de festa, a pré-temporada ninguém quer se machucar. Ontem o menino entrou no jogo... Nossa, a pancada que o cara deu lá no De La Cruz, né? No De La Cruz também, e o volante lá, que joga de tudo. Para mim, ele é um dos maiores jogadores que tem no Flamengo de meio campo. Ele joga de tudo. É o Vitor Hugo. Joga de tudo. Ele machucou, sabe o que foi, mal. Ainda não. E o Flamengo volta terça, né? Treina amanhã, hoje é folga, treina amanhã e terça, É para jogar quarta-feira em Belém. Mas o time titular... Porque o Flamengo vai voltar terça-feira, eu tava vendo a programação. Time titular, vamos direto até Belém. Vai para... Descem para Belém e jogam na quarta-feira. Mais perto, dá umas 3 horas até Belém. Exato. Então, na terça deve chegar a Belém, na quarta joga à noite contra o Sampaio Corrêa. E a ideia é esse time aí, esse grupo de jogadores, né? Vai escalar um time em função, em cima desses jogadores que foram para os Estados Unidos. O outro time não, já voltou de E antes do jogo, né, a gente falou, o Gordon, ele deu uma entrevista pro Sport TV para a Band, né? Aí falando do Léo Ortiz, ele falou que a proposta tá ali. O Léo Ortiz fez gol ontem, jogou, fez gol. Foi. A proposta tá ali, a gente pode acertar mais uma coisa ou outra, mas ainda é o interesse de pegar mais um zagueiro, porque ele falou mais. O que precisar a gente compra, mas dentro do orçamento. Já a gente vai falar dessa negociação com o Léo Ortiz, porque parece que caminhou bem nas últimas horas. Estava até lendo hoje, depois eu vou passar a informação correta, e quem passou, que ele começou a se despedir dos companheiros em Bragança Paulista, o Léo Ortiz, já está com algo aí. Fez o gol de cabeça. E outra coisa também interessante do jogo, isso foi verdade mesmo, ó. O Botafogo estava jogando e o Tex estava lá sentado com o presidente do Flamengo lá. Vou ir lá para comprar o Mateuzinho. Acho que no fundo ele torce pro Flamengo. Os torcedores do Botafogo estavam furiosos. O Botafogo estava jogando no horário, ele apareceu lá e tal, aí falou, não, aqui, tuitou, né? Não, hoje eu torço pelo Brasil, né? Que era um jogo do time brasileiro com um time americano. Enfim, ele é americano, né? Mas já torcer pelo Brasil. Ele fez uma média ali com o Landinho, com o pessoal do Flamengo. Esse é um ponto que é muito importante o torcedor entender, que assim, o torcedor do Botafogo odeia o Flamengo, mas o Texas não odeia o Flamengo. Ele não odeia ninguém que possa fazer bons negócios com ele. Ele não está errado, gente. O Textor não é um cara que nasceu filho de um botafoguense, levado aos jogos do Botafogo quando era criança, que tinha uma foto do Garrincha na parede. Que torce para aquele time da Bélgica lá. Não tem nada disso. Ele é americano. Ele certamente cresceu acompanhando outras modalidades esportivas. Futebol, creio eu. Aí se interessou pelo futebol, ele tem muito dinheiro, tudo, e resolveu investir no futebol. Então tem um time na Bélgica, tem um time amador lá na Flórida, Lyon. Tem o Lyon lá na França, tem o Botafogo e tem uma parte do Crystal Palace na Inglaterra. Então ele faz investimentos no futebol. Então ele e o Landinho estão sempre juntos, se falam muito e tal. Então ele vê o Landinho como um possível parceiro de negócios, de negociações interessantes para o Botafogo, para os negócios dele.
Ele não vai ficar se preocupando, porque o Flamengo não pode. Não vai, esquece, não vai. Vai estar pensando. E esperar alguma coisa diferente é uma bobagem. Em alguns momentos, talvez o torcedor se iluda com isso, porque ele se comporta, às vezes, como torcedor. Ele balança a bandeira na beira do campo. Amor e ódio. Diz que a torcida ama o clube como ninguém. De juiz aí, que falando toda hora. Aí reclama de juiz, gosta de dirigente daqui e tal. Aí o cara pensa, não, esse cara é Botafogo. Não acho que isso é Botafogo. Como se ele tivesse comprado o Flamengo também, não seria nada disso. Ele é um investidor. Como os caras da 777 não são Vasco. Eles compraram o Vasco. Entendeu? E o próprio Ronaldo não era Cruzeiro, não. Ele jogou no Cruzeiro, mas ele era Flamengo na infância. Ele cresceu lá no subúrbio do Rio de Janeiro. Então são negócios, gente. São negócios. O cara vai atrás do que interessa para ele, né? E aí a torcida ontem estava furiosa com isso aí, mas, assim, é bom se habituar. Porque, assim, o Botafogo, gente, o torcedor demora a entender. O Botafogo tem um dono. O cara é dono do Botafogo. Ele não deve satisfação a ninguém das escolhas que ele faz. Ele comprou o Botafogo. O Botafogo virou uma empresa e ele comprou. Do menino lá do Henrique, né? Que vem, vai pro Lyon. Hoje, inclusive, eu estava lendo aqui noticiários, colegas ele botou lá no Rio, publicando que o jogador ainda não aceitou. Ele quer botar uma volta para. Ele quer ter a certeza que vai para o Lyon. Vamos pensar aqui com a cabeça do Luiz Henrique. Ele foi titular no Betis ontem de novo. Exatamente, 3 jogos. 3 jogos seguidos. Eu jogo no Betis, que é um clube médio da Espanha e tal, não é um clube pequeno, né? É um clube médio, uma cidade importante que é Sevilha, rival de um time que é muito vencedor nas competições internacionais, na Liga Europa, que é o Sevilha e tal. Então tem um estádio enorme, não estamos falando de um time pequeno lá, não é um time minúsculo, é um time de primeira divisão. Então ele está num time que pode projetá-lo para clubes maiores. Os jogos do Betis são vistos na Europa por todo mundo que está acompanhando o futebol, né? Então ele pode amanhã emplacar um futebol inglês, um time maior na própria Espanha, sei lá, seguir um outro caminho. O Lyon também é um time grande da Tá mal agora, mas Está na zona de rebaixamento, perdeu de novo nessa rodada, né? 3, então. Teve 4 vitórias seguidas, reagiu ali na temporada, saiu do rebaixamento, agora tem uma vitória, uma derrota, uma vitória, derrota. Com isso. Perdeu sexta-feira. Antes de ontem, voltou para o rebaixamento. Então é um time grande que, se passar por essa temporada sem rebaixamento, deve se estruturar para a próxima temporada. E pode ser um caminho interessante para o Luiz Henrique. Aparentemente ele não quer voltar para a América do Sul, ele quer ficar lá. Mas ele aceitou negociar com o Flamengo. Também não aceitou, porque o Flamengo não teve acordo, gente. Ele nunca se manifestou. Eu não vi. O Luiz Henrique falou, quero ir para o Flamengo. Eu não vi nada disso. O Flamengo tentou, mas nem chegou nesse estágio, porque o Flamengo não apresentou ao Real Betis uma proposta convincente, queria pegar emprestado. Eu falei que várias vezes chance quase 0 de conseguir emprestado. Por que o cara vai emprestar um jogador que está jogando agora como titular? Vou emprestar por quê? Se fosse um reserva encostado, poderia emprestar. Né? Mas nos últimos 3 jogos não é o caso, ele voltou a ser titular lá com o Manuel Pellegrini. Agora, vender é outra história. Né? Chegar a 20 milhões de euros, peraí, interessa, com esse dinheiro eu posso trazer. Aí o clube já muda de postura. E o Textor chegou para comprar. Né? Mas ele ainda não teria definido, porque ele, pelo jeito, quer ficar na Europa, não quer voltar para o futebol, brasileiro nesse momento. Né? Ou depende, né? De repente, para determinados clubes ele pode querer e para outros não. Não sei o que passa na cabeça dele. Existe isso também. Estava vendo também aqui que o Mateuzinho ainda prefere o Corinthians ao Botafogo. O Corinthians não desistiu totalmente do Mateuzinho, né? Está fazendo novas propostas e tal. Então tem tudo isso. O jogador escolhe também, não é assim. Antigamente era lei do passe, vai mandar, vai embora, acabou. Hoje não é assim. Hoje não, já há muito tempo que isso mudou. Então tem que ver como é que isso vai ficar. Mas o Textor é um investidor, gente. Ele não é um torcedor. Ele se comporta como tal, mas na prática ele não é. Então, se para ele foi interessante falar com o presidente do Flamengo, ele vai falar. Se tiver que fazer negócio com ele, vai fazer. Se o torcedor vai ficar aborrecido e ponto final. O Botafogo tem um dono. As pessoas têm que entender. O Cruzeiro tem um dono, o Botafogo tem um dono, o Bahia tem um dono, o Vasco tem um dono. Aí até eu falei aqui na sexta-feira, né? Essa contratação é do John Textor. Aí os caras dizem, não, então quando o Bahia contrata é do Manchester City. Gente, o Everton Ribeiro não vai jogar no Manchester City. O Gianluca não vai jogar no Manchester City. Esses caras do Bahia são bons jogadores, não vão jogar no Manchester City. É um outro desenho. O Textor não, ele tem os times dele e os jogadores transitam por esses clubes, se for o caso. Já foi o Jefinho, já foi o Adrielson, já foi o Lucas Pérez. O Luiz Henrique jogou o jogo todo ontem. Contra o Mallorca, o outro também. O anterior também. O segundo seguido que ele faz 90 minutos. 90 minutos. Então a situação é diferente. Cada SAF, cada grupo desses tem uma maneira de trabalhar. E no caso específico do Textor, ele contrata os jogadores de gira. Vamos imaginar o seguinte, que ele contrata o jogador para o Botafogo. Né? E aí, no meio do ano, ele empresta para o Lyon. Isso pode ser interessante dentro das regras do fair play financeiro. Não está fazendo nenhuma manobra errada, ele está tentando trabalhar dentro do que pode ali. Parece que ele pode gastar 50 milhões
né? Teve uns problemas que já foram solucionados e tal. Então pode ser isso também, pode ser um recurso, uma artimanha. Eu pego o jogador, boto no meu clube no Brasil, ele joga 6 meses, trago pro Lyon na outra temporada, que se não for rebaixado... Não só o Lyon, Mauro, você falou assim, o Crystal Palace também é Premier League. Sim, Crystal Palace também, ele não é o dono, mas ele é um acionista minoritário, mas ele pode chegar, o jogador é bom, vamos colocar aqui, ele tem trânsito, óbvio, para conversar com as pessoas e tomarem juntos uma decisão. Então, para ele, Luiz Henrique, talvez não seja interessante para o Brasil agora, seja no Botafogo, no Flamengo, no Corinthians, no Fluminense, onde for. Essa é a questão, ele que vai decidir. Mas, repito, esses clubes têm dono, os donos decidem, acabou. Não adianta o torcedor da Chilique, lembra do Fábio? Um dia o Ronaldo falou, não temos condição de manter o Fábio. O Fábio foi campeão da Libertadores pelo Fluminense, está jogando bem até hoje com 42 anos. Mas naquele momento era caro para o Cruzeiro, não tinha condição, ele abriu mão do Fábio, o ídolo histórico do clube. A torcida foi lá, protestou, Ronaldo Gordão vem dar satisfação, não sei o quê, na porta lá, lembra disso? Na porta do CT. Mandou, foi embora e acabou. Reclamar até que trocaram o mascote, né? Teve um mascote também. Devolve o Raposão. Brincadeira. Ronaldo Gordão. Devolve o Raposão. Teve isso também. Quer dizer, os caras foram reclamar até disso. Mas não adiantou, devolveu o Raposão nenhum. O Ronaldo que decide, ele que manda. Ele que está na frente do negócio lá. E se não tivesse o Ronaldo, a situação seria pior. Se não tivesse o John Textor, a situação seria pior. Se não tivesse 777, seria pior. O Bahia que é um pouco diferente. Não estava numa crise assim, quando o Grupo City foi lá e comprou.